Fala pessoal, tudo bem? Começando aqui mais um Bianchi Podcast e eu estou muito feliz de estar aqui mais uma vez com vocês. Se dependesse de mim, eu gravaria todo dia, mas infelizmente não dá, não é possível. Mas hoje eu estou muito feliz porque eu estou recebendo aqui uma convidada para lá de competente, é uma advogada, e nós vamos falar muita coisa bacana aqui de interesse para você que é ligado ao mundo do futebol, ao mundo do esporte. Vai ser muito proveitoso para você. Então eu quero agradecer, já começar agradecendo a doutora Maíra Roriz Bochoff. Obrigada, muito obrigado Marcelo. pela presença. Eu que agradeço o convite, um prazer enorme estar aqui. Falar sobre futebol é sempre um prazer. A gente já estava aqui começando, né? Antes de entrar verdade, aqui. verdade. A gente não para nunca, tem histórias para todos os lados e com certeza vai ser muito bom para estar com o pessoal, todo mundo que está me recebendo aqui também. Então, vamos lá. Show de bola. Como vocês sabem, eu sempre começo falando o currículo do convidado. Eu acho isso de fundamental importância, porque isso é a história da pessoa, o quanto a pessoa batalhou para chegar onde chegou. Então o currículo é muito importante, eu sempre falo ele aqui. E hoje não vai ser diferente. Maíra Roriz Bochoff, formada em Direito na PUC do Rio de Janeiro. Advogada do Departamento Jurídico do Futebol da SAF Botafogo. Ela é mestre em Direito Internacional Desportivo pelo ISD Law e Business School, Madrid, na Espanha. É membro e professora da Futjur Academy. Membro da Comissão de Direito Desportivo da OAB do Rio de Janeiro. Membro da Comissão de Estudos sobre Sociedade Anônima do Futebol da OAB do Rio de Janeiro. Ela é pós-graduada em Direito Privado e Direito Público pela Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro, EMERGE. E ela também foi advogada do Departamento Jurídico do Flamengo de 2019 a 2022. Currículo grande, hein? Vou espremê-la aqui hoje de montão. Maíra Roriz Bochoff, me diz quem você é sem dizer o que você faz. Pois é, o currículo já está aí, né? Então, vou agora para outra parte que é a mais difícil, né? Isso o filosófico, é uma pergunta profunda, exato. Quando você falou isso mais cedo ali, eu falei, pô, não é uma pergunta simples. Não é, não. Você falou que as pessoas têm dificuldade mas de responder, mas é constranger, entendeu? É constranger a pessoa. Não, olha, eu sou bem simples mesmo, assim, fora... Acho que a parte profissional, ela ocupa uma parte muito grande da nossa vida, né? Trabalhar com futebol é uma pressão muito grande, é uma dedicação muito intensa. E, com certeza, quando eu não estou na minha parte profissional, o que eu quero é me divertir, viver algo leve, é estar com os meus amigos. Eu sou muito de estar em casa, de estar com a família, apesar de gostar também de sair para tomar uma cerveja com os amigos, bater papo. Gosto muito de filme, adoro viajar, adoro comidas. Então, as minhas viagens geralmente têm a ver com comida, inclusive. É o que vai me movimentar. Às vezes minha mãe fala, minha filha, mas você foi para aí, você só come. Mas eu gosto bastante. Né? É bom demais. Eu gosto de viver esses prazeres, assim, que para mim são os que me recarregam as energias, assim, para voltar pro batente. E é isso. É uma vida simples, assim, mas... Gosto tanto de estar em casa quanto estar na rua, tanto estar sozinho, quietinha, quanto estar com os amigos, então... Bom demais, bom demais. Maíra, qual valor você entrega e para quem? Olha, mas você diz profissionalmente? Profissionalmente, se quiser incluir também como a vida pessoal também, não tem problema nenhum. Eu acho que, assim, hoje em dia, a advocacia esportiva, ela evoluiu muito. E hoje em dia tem valores que são fundamentais de ter e que há pouco tempo atrás não eram tão valorizados. Se a gente for pegar pouquíssimos anos atrás, os contratos eles eram contratos padrão que eram feitos, né? Hoje em dia eu trabalho mais voltada para a área de contratos dentro do direito esportivo, então vai acabar que eu às vezes vou tender a ir para esse lado. Apesar também de, assim, a nossa parte ali de direito esportivo é bem vasta. Mas hoje em dia os contratos são muito mais complexos e com certeza se exige muito mais do advogado. Não apenas numa segurança jurídica de trazer o que é possível, do que não é possível, como assegurar direitos, garantir que as obrigações não sejam excessivas, que um contrato seja equilibrado. Acho que esse é o básico. Mas com certeza a criatividade, eu acho que também a forma de se comunicar, a forma de negociar faz muita diferença. Acho que a forma como você se coloca, como você se porta, a sua abertura para a conversa determina
bastante alguns níveis de negociação. Nem sempre o advogado de um clube ele está à frente da negociação. Geralmente ela já vem, a maior parte das vezes, ela já vem bastante desenvolvida quando chega no departamento jurídico. No entanto, ali a gente inicia um outro momento que é de negociação jurídica. Então, eu acho que ali, quando você estava já conversando com outro advogado sobre cláusulas contratuais, muitas vezes, praticamente em todas as vezes, ainda se retorna para as questões comerciais mesmo. E eu acho que essa habilidade, tanto interna dentro dos departamentos, para você ter uma comunicação fluida, que não gere retrabalho, porque retrabalho também é tempo, também é dinheiro, mas também com a contraparte, eu acho essencial. Então, assim, acho que tem a ver com a segurança e com a criatividade. Perfeito. O que uma advogada desportiva faz exatamente? O que abarca o direito desportivo exatamente? Olha, o direito desportivo ele é muito amplo, porque ele tem diversas áreas que são concomitantes com outras áreas do direito. Então, dentro do direito desportivo, você pode ter a parte de direito tributário, por exemplo, um atleta, um agente que é brasileiro e que vai atuar fora do Brasil. Ele precisa saber quais são os tributos que vão incidir, qual a forma, por exemplo, no contrato de estar previsto como ele vai receber o salário dele, pode mudar bastante o valor daquele contrato. Então, tem marketing, tem a parte de imagem, de publicidade, tem a parte civil, tem a parte trabalhista. Sim, é realmente muito vasto. Mas o básico, assim, né, vamos dizer, o centro, o objeto maior de trabalho, com certeza, quando se pensa ou se fala em direito esportivo, vai ser sempre uma transferência entre dois clubes, né, isso é o básico. De um atleta que vai rescindir o contrato dele de trabalho onde ele está e vai fazer um novo contrato de trabalho no novo clube. Um agenciamento, então tem comissionamento, tem intermediação, são alguns contratos que envolvem. Hoje em dia, os contratos envolvem não só o contrato de trabalho, mas contrato de imagem, contrato de bonificação. Então, assim, existe um arranjo jurídico bem elaborado, complexo, né? Vasto e complexo. Assim, como eu estava até mencionando outro dia, a complexidade dos contratos de cada um deles tem ficado cada vez mais profunda. Assim, é muito mais específico sobre essa entrega que a gente estava falando no começo, né? O que a gente entrega tem muito a ver com isso, assim, com a segurança, com a criatividade, mas com buscar a solução, né? A gente está para descobrir qual é o problema, mas também oferecer a solução. Então... Perfeito. E como é que anda esse direito desportivo no Brasil, especificamente no Brasil? O direito esportivo no Brasil, ele acompanha muito o mundial, né? E tem as suas especificidades nacionais. A gente está numa profusão de regulamentos e de legislações bem grande a nível mundial e também nacionalmente, né? Recentemente, a gente teve uma nova Lei Geral do Esporte vindo, teoricamente, substituir a Lei Pelé, que não foi substituída. Então, nós estamos com 2 leis gerais do esporte vigentes, que é a Lei Pelé e a Lei Geral do Esporte, o que causa grandes confusões, conflitos jurídicos que na prática, ali na operação, você tem que lidar, resolver e ainda tem uma expectativa do que vai ser decidido mais para frente. Então, existe uma insegurança quanto a isso. Regulamentos cada vez também mais profundos, cada vez mais regulamentos, né? Nós vemos agora de regulamentos da FIFA sobre agentes de futebol, que foi suspenso. Uma das obrigações eram as federações nacionais replicar algumas previsões obrigatórias e fazer suas próprias previsões em nível nacional para os agentes. No entanto, em razão dessa suspensão, no Brasil também ficou suspenso. Mas suspenso exatamente o quê? Na verdade, foram... A intermediação do agente? Não, as regras, né? Assim, porque a FIFA, até então, ela estava com um regulamento de intermediários. Isso. Antigamente eram agentes, depois passou a ser intermediários e agora ela voltou a regular os agentes, né? Deixaram de ser meros intermediários. Era o famoso agente FIFA. Exatamente. Voltou a ter agora o agente FIFA. Isso tem 1 ano e meio, 2 anos. 1 ano e meio, mais ou menos. E... o que, assim, na minha opinião, eu até acho que é bem válido, até porque, assim, a atuação de um intermediário, de um agente, né, que quer que se dê um nome,
não é só de intermediação, né? Quando você faz uma transferência, existe uma intermediação ali feita, mas o trabalho dos agentes ele é muito mais amplo, né? De carreira, pessoal, então assim, é realmente um acompanhamento ali de desenvolvimento do atleta. Então eu acho que... o atleta fica livre para focar só no futebol mesmo, né? Então, exatamente. E quando você fala intermediário, você fica muito restrito. É uma das funções do agente, mas não é só essa, né? E hoje em dia, mais uma vez, é um mercado que cresce muito, é um mercado que necessita desses agentes, são completamente ligados à produção do espetáculo final. Então, assim, são os bastidores, mas são bastidores muito importantes, são players do mercado, tanto que a FIFA faz regulamento para eles, né? Então, assim, eu acho que foi muito bem-vinda a troca da denominação, da nomenclatura utilizada. No entanto, foi muito criticada, por outro lado, esse regulamento, porque ele limitava... limita porque está suspenso. Então, assim, não vou nem falar no passado, porque a gente ainda não sabe como é que vai ser no futuro. Mas ele trazia um limite de remuneração, de percentual, a depender do valor. Eu lembro que antigamente, lá atrás, era coisa de 10%, depois eu acho que a FIFA botou para 3%. Ele limitava para 3%, se fosse até $200 mil, mas, e passava para 6%, se fosse menos, e 3% se fosse mais. Então, assim, os agentes, eles... reclamam com toda razão, porque assim, acaba sendo limitado e o trabalho de cada um é individual, né? Assim, pode ser que um tenha, independente do valor, tenha tido um papel ali mais fundamental do que o outro. Assim, quem tem que saber é o cliente, né, que está remunerando. Mas, enfim, a FIFA regulou por esse lado. Você acha que poderia ser feito intermediário, agente, diretamente com o seu agenciado? Você acha que poderia ser... seria viável? Como assim? O agente negociar diretamente com o jogador, por exemplo? Eu quero trabalho com você por X. Não, mas isso existe. Aí você faz um contrato de representação com aquele atleta e quando ele, por exemplo, ele vai entrar num clube, você vai ter, o agente ele vai, com esse contrato de representação daquele atleta, buscar um clube para aquele jogador. Então, ele vai falar com várias pessoas, ele vai negociar, ou se ele está num clube, está insatisfeito, ele vai buscar uma melhora ali dentro, ou então vai buscar para ele sair. E aí, ele vai fazer a intermediação daquela transferência. Aí, além disso, ainda tem ali o comissionamento sobre o contrato do jogador, vai depender exatamente desse contrato de representação. No entanto, a FIFA veio com esse novo regulamento de agentes, o FAR, para tentar limitar a remuneração, para estabelecer algumas outras limitações, né? Necessidade, novamente, de se tornar agente FIFA, com provas periódicas, para trabalhar com menores, outras exigências de estudos, com provas também, o que é uma ótima parte também. Mas também tem uma outra limitação que seria da atuação dos agentes. Ela limita um mesmo agente estar pelo lado do atleta, do clube cedente, do clube cessionário. Então, assim, ela começa a vetar algumas possibilidades por conflito de interesse, por presumir conflito de interesse, o que atualmente, por exemplo, continua não sendo possível atuar em conflito de interesse, mas você pode declarar que não há. O atleta está sendo remunerado pelo jogador e está prestando serviços para o clube, por exemplo, nessa venda desse jogador. Teoricamente, ali podem ser os interesses eles podem ser concomitantes naquela intermediação e os serviços são diferentes. Enfim, começou a entrar em determinadas searas e foi suspenso ainda não teve a decisão ainda do Tribunal Europeu definitiva. Aqui no Brasil, a CBF emitiu o regulamento também de agentes, praticamente assim, repetindo esse regulamento da FIFA, está suspenso por decisão judicial, então ainda é precária essa suspensão. Em razão disso, voltou a entrar em vigor o regulamento antigo, tanto de intermediários da FIFA quanto de intermediários da CBF. O que em muitos pontos são conflitantes com o regulamento suspenso e as cláusulas não foram suspensas. Então, assim, tá bem, assim, uma insegurança jurídica bem grande, difícil de estabelecer um caminho que seja seguro, que seja realmente concreto ali para se caminhar, assim, muitas elucubrações. Um advogado, uma pessoa formada em direito, não necessariamente direito desportivo, ele pode ser um agente FIFA? Ou ele precisa também fazer aquela prova da FIFA para se tornar um agente FIFA? Ou não? Ele sendo um advogado de qualquer área do direito, ele pode agenciar a carreira de um jogador e ser o representante desse jogador
junto a um clube, a uma federação? É possível? Então, para a FIFA, não. Para a FIFA, né, segundo o FAR, que é esse regulamento que está parcialmente suspenso, ele precisa fazer a prova de agente. Não precisa ser advogado e, caso seja, também precisa fazer. É a mesma regra. No entanto, no Brasil, com a legislação que entrou em vigor recentemente, que é a Lei Geral do Esporte, passou-se a prever que o advogado teria direito a ser intermediário, indo, inclusive, contrário a essa regra da FIFA. Que ele não precisaria se cadastrar como intermediário, ele já teria esse direito. Mas, assim, é um ponto bastante criticado da legislação, porque presume certas capacidades que não são inerentes à função de um advogado. Inclusive, é bastante conflituoso. Um advogado, geralmente, ele presta serviços de advocacia para um intermediário. Não que ele não possa também ser, mas aí ele precisa... Ele precisa respeitar as regras daquela categoria. Tal como, para ser advogado, você também precisa seguir certas regras para se tornar advogado. Entendi. Como se dá a atuação dos advogados, especificamente nas transferências de jogador? E aí, transferências nacionais e internacionais? Assim, as transferências internacionais e nacionais, elas seguem mais ou menos o mesmo padrão. Uhum. Com algumas diferenciações, seja de regras ou seja de registro mesmo. Que aí você segue um sistema FIFA ou um sistema CBF. Mas, basicamente, o trabalho do advogado, ele começa logo a seguir da negociação. Essa já posso adiantar que é uma das nossas principais reclamações, assim, porque a gente sempre fala, poxa, se o cliente vai com o advogado, por que o clube não vai com o advogado para a mesa de negociação, né? Porque tem muitos pontos, por exemplo, que ficam em aberto, que são, obviamente, questões muito mais jurídicas, mas que interferem diretamente nas questões comerciais. Por exemplo, mecanismo de solidariedade, quem é que vai pagar? Isso é 6% do valor da transferência. Training compensation, quanto que é? Às vezes você faz um total ali da negociação, vai ser tanto aquilo ali, transferência, comissionamento, salário do jogador. Se você não está contando com aquele training compensation, fica por fora. Então, assim, pode ser prejudicial. Tem vários pontos ali que podem ser discutidos previamente já numa negociação e que depois acabam emperrando na negociação jurídica. Mas o advogado, ele recebe as condições negociais e ali ele começa a produzir os contratos. Geralmente, inicia-se pelo de transferência, porque é onde vai dar o rumo para o restante das contratações que têm que ser feitas, das minutas a serem elaboradas. Então, você começa por um contrato de transferência, que pode ser uma cessão temporária, pode ser uma cessão definitiva, enfim, pode ser a compra, né, ou a venda. E depois você faz esse contrato de trabalho com o atleta, geralmente envolvem alguns contratos ali, já fiz, sei lá, acho que 10 contratos numa mesma negociação. Sexta-feira fiz 8 contratos numa negociação. O Gaudiano tem até uma história que ele fez 16 contratos numa negociação e não foi para frente. Porque, assim, a gente faz um contrato de trabalho, faz contrato de imagem, faz contrato de bonificação, hoje em dia, pela legislação, como tem natureza civil, para não estar atrelado a uma natureza trabalhista. O mesmo contrato envolve todas essas variantes de imagem, ou é um contrato específico para a imagem, um contrato específico para uma transferência, um contrato específico... É separado ou pode ser tudo englobado? Assim, pela legislação, é separado. Por quê? Um contrato de trabalho, ele incide em cargos trabalhistas ali, né? Que são computados. Para você, um contrato de imagem, ele tem natureza civil. Pela nossa legislação, a remuneração do atleta pode ser dividida em até 50% imagem, 50% salário. Isso aqui no Brasil. O que também existem várias críticas sobre esse assunto, porque, assim, existem, obviamente, jogadores que você não usa nem 10% da imagem dele. Vamos dizer, um jogador de base, ele não tem tanta exposição de imagem. Agora, existem outros jogadores que são contratados pela imagem, não tanto desportivamente. Então, assim, daria ensejo para que você, inclusive, utilizasse mais da remuneração na imagem. E aí, o contrato pode ser com uma pessoa jurídica, por exemplo. Já o contrato de trabalho, não, é com o atleta, é personalíssimo. Com a nova Lei Geral do Esporte, por exemplo, outra remuneração que passou a ser cível foi a premiação e as luvas. As luvas antes tinham natureza salarial.
Então, só que para que isso seja computado de forma civil e não sobre os encargos trabalhistas, você precisa colocar em um contrato apartado, é o que a legislação determina. Os comissionamentos, então você pode ter alguns tipos de comissionamentos, pode ter o comissionamento sobre a transferência em si, o valor do transfer fee, você pode ter a transferência sobre, você pode ter o comissionamento sobre o contrato de trabalho do atleta, você pode ter um comissionamento para ter exclusividade em uma venda futura daquele atleta. Então, assim, são muitos contratos ali. Às vezes você tem, assim, o atleta vem numa sessão temporária com uma opção de compra. Então, o ideal ali para o clube é que ele já preveja as condições do futuro contrato, caso ele exerça a opção de compra, porque ele vai deixando amarrado. Ele já previu com outro clube, olha, eu vou pagar tanto, tá ok. Mas eu tenho que também conversar com o atleta para poder estar seguro de que se eu exercer essa opção, eu já sei o quanto que eu vou ter que arcar aqui. Então, são também responsabilidades, né, financeiras que os clubes precisam ter na hora de fazer um contrato. E aí você repete todos aqueles contratos como pré-contratos. Quando se dá o pagamento do agente, fez uma transferência de um jogador do clube A para o clube B, como é que se dá esse pagamento para o agente? O clube que vendeu, quando ele recebe, é ele que faz esse pagamento do percentual para o agente? Pode ser, assim, pode receber tanto atualmente, né? Com aquele regulamento que a gente falou suspenso, sim. Com o regulamento em vigência não poderia. Mas sim, até então o que pode, tanto o clube que vende quanto o clube que compra, pode ter o seu contrato de comissionamento com o agente na transferência. Perfeito. Queria que você falasse um pouquinho sobre essa parte acadêmica da formação, da qualificação do advogado. Uma pessoa que vai assistir esse podcast, aí, um jovem que de repente vou fazer direito esportivo, quero trabalhar com essa área aí. O que você poderia falar? Não, e assim, é incrível mesmo, porque eu fiz a faculdade inteira de direito, estudei depois para concurso público. Então, assim, dava uma estudada em todas as partes do direito e eu não tinha tido contato com o direito esportivo, apesar de ser louca por futebol. Sério? Então, assim, joguei, não profissionalmente como você, mas assim, não, de uma forma amadora, escola, jogava pela PUC. Então, assim, não tinha. E aí fui começar a ter contato depois, tive curiosidade, aí foi quando eu realmente comecei a fazer um curso para entender do que se tratava e não saí mais, assim, né? Fui também dando algumas sortes, meu caminho foi fluindo para esse lado, assim, não foi exatamente uma escolha. Quando eu comecei a fazer o direito esportivo, eu não tinha definido o que era o que eu queria, assim. Mas também é o que eu falo, assim, quanto mais a gente se coloca, quanto mais a gente busca e está preparado e se prepara, também mais sorte a gente tem, né? Não é só sorte. Isso aí. Mas, assim... Sorte é estar preparado no momento certo, né? Exatamente. Então, assim, é uma área que não é muito conhecida, que algumas faculdades agora elas estão começando a ter eletivas, a UFRJ já tem, se eu não me engano, até foi agora para o currículo mesmo, a PUC tem como eletiva, mas... Você vê, eu, por exemplo, não sabia disso. E hoje em dia tem crescido. Até teve uma discussão se não começaria a ter uma das questões da OAB, não seria de direito esportivo. Então, assim, acho que é uma área que está crescendo. É uma área que está se desenvolvendo. Tem, assim, os números do futebol, obviamente, são exponenciais, são multimilionários. É uma área que realmente envolve muito dinheiro. E hoje em dia aqui no Brasil, né, a gente tem agora as bets entrando, tem... Vai falar disso também. Exatamente, tem as SAFs que trazem investidores. Então, assim, são mais investidores, né, de outras áreas que também com muito dinheiro que vão trazendo mais dinheiro pro futebol. E, em razão disso, vem a profissionalização, a necessidade dos profissionais estarem preparados. O que, no direito desportivo, isso, assim, eu vejo muito... Estou impressionada como os jurídicos dos clubes têm se desenvolvido, porque isso até recentemente, muitos clubes pequenos sequer tinham um jurídico interno, e hoje em dia tem jurídicos de boa qualidade. Eu vejo que cada vez mais os atletas estão bem assessorados, os advogados do direito esportivo têm evoluído demais, assim, profissionalmente.
E essa parte acadêmica, ela se aplica não só, inclusive, para o direito esportivo, né? Os executivos que negociam, que vão para a mesa, a parte do marketing desportivo cresceu muito também, né? Hoje em dia tudo são redes sociais, então, assim, é uma parte a ser explorada. Então, acho que cada vez mais o direito esportivo ele vai tendo o seu lugar e é de utilidade, assim, para todos que pretendem trabalhar com futebol. Você já está no Botafogo há quanto tempo? 3 anos e meio. A SAF é um tipo específico de empresa criado pelo Congresso em 2021 por meio da Lei 14.193/2021, que permite que os clubes de futebol sejam geridos como empresas, com governança, controle e meios de financiamento específicos. Fale um pouco mais sobre esse modelo de negócio da SAF. Pois é, a SAF, assim, eu acho que as pessoas às vezes têm um olhar um pouco equivocado, assim, sabe, essa é a solução. E eu acho que é muito importante a gente falar sobre isso, porque a SAF eu acho um mecanismo, um instrumento incrível para profissionalização do futebol. Mas ela é um meio... para salvar muitos clubes, né? Pois é, mas ela é um meio, ela não salva. Ela é um tipo societário. Ela é uma forma de você colocar a sua empresa ali com um objeto societário. E ela traz diversos mecanismos para isso, tanto para sanar dívidas quanto para buscar receitas e trazer compliance, boa gestão, governança. Então, assim, ela traz diversos mecanismos muito bons, mas ela não é a solução. E eu acho que, às vezes, as pessoas que vêm, ou muitos clubes que querem se transformar em SAF, ou até torcedores que torcem para virarem SAF, eu acho que vem uma parte de, vai ter uma injeção de capital, vai vir um investidor. Sim, mas ele vai ser o dono. Então, assim, existem algumas formas também, né, de se tornar SAF, né? A gente pode falar sobre isso também. Mas eu acho que esse é o que é muito importante, assim. Existem 3 formas que você pode... Até 4, mas, assim, 3 formas pela lei que você pode se transformar em SAF, né? Pela transformação, existe um clube que se transforma. Pela cisão do departamento de futebol, a parte de todos os ativos do futebol são transferidos. Aconteceu com o Vasco? Eu acho que a parte eu não do tenho futebol certeza, eu acho que foi SAF só. Eu acho que o SAF foi, eu acho que o Vasco foi drop-down, mas não tenho certeza, porque é bem parecido com a cisão. Que aí seria essa parte do departamento de futebol indo para essa nova empresa, e aí os ativos, e aí integralizando esse capital. E começar do zero. Vamos começar uma SAF. SAF é uma sociedade anônima que tem como objeto a atividade do futebol. Então, ela tem algumas vantagens, que são essa especificidade para o futebol, que é o grande diferencial. Porque, atualmente, a gente pode ter uma associação civil, que não é uma sociedade, né? A gente pode ter um clube-empresa, que já se podia ter desde a Lei Zico, que isso era possível, né? E continuou com a Lei Pelé. Então, você pode ter um clube que seja qualquer tipo de sociedade já existente no Código Civil. Uma sociedade anônima, uma sociedade limitada, em comandita simples. O que achar melhor para aquele... A gente tem um clube que é limitado, a gente tem um clube que é sociedade anônima. E agora a SAF, uma sociedade anônima do futebol. E aí os benefícios, né, que a SAF traz especificamente, que eu vejo, assim, acho que a gente pode dividir em gestão, que aí é trazer essa profissionalização, porque ela traz obrigações de transparência, de boa governança, de compliance mesmo, com regramentos ali específicos. Você acabou entrando na pergunta que eu ia fazer, que eu acho que você pode concluir, pode emendar. Que é, por que comprar uma SAF? Quais as vantagens e desvantagens? Você começou a falar, pode desenvolver. Então, vou fazendo logo esse comparativo. Tá bom. Então, assim, essas obrigações que são trazidas essas regras que são trazidas pela lei da SAF de gestão, elas fazem com que o clube consiga se estruturar para poder ter produtos e ter um equilíbrio entre o que gera de receita e o que tem de despesas, né? Porque, assim, é isso, quem compra muito gasta muito, é um mercado de muito dinheiro, então, assim, tem que estar o tempo inteiro muito equilibrado nesses fatores. E aí é o primeiro ponto que eu acho que é o de interesse dos clubes, que são os clubes deficitários. Então, eles querem uma boa gestão, eles querem mecanismos para se ter uma boa gestão, que não se conseguem ter numa associação, em que as regras são próprias e são fiscalizadas por si próprios, então, assim, ou pelos sócios associados.
Então, acho que esse é o primeiro ponto. O segundo ponto ainda também relacionado a isso. Muitos instrumentos para você equalizar dívidas. Então, traz uma RCE, que seria como se fosse uma recuperação judicial. Também a possibilidade de recuperação judicial até para as associações, que até então, por não serem sociedades, não poderiam. Mas a lei da SAF também prevê isso. Então, nessa RCE, ela seria como se fosse uma recuperação judicial. No entanto, mais benéfica, um pouco menos rígida. Então, ela reúne aquele passivo, aqueles credores, e ordena, né, coloca eles em ordem de pagamento em razão do objeto daquelas dívidas, e faz com que aquilo ali consiga ser pago, né? A SAF ela tem que destinar 20% das suas receitas e 50% dos seus dividendos para pagar as dívidas relacionadas com o futebol daquele clube, se for uma cisão. Uhum. E depois, o que eu acho também que aí vem a outra parte agora, que aí eu acho que é o pulo do gato da SAF, que é o segundo momento, que é capacitar os clubes para o mercado de crédito. Tanto de trazer investidores, trazendo uma segurança jurídica, quanto de ter mecanismos como debêntures, que você tem porque é uma sociedade anônima. Então, assim, você traz possibilidades de injeção de capital. Uhum. E aí é que eu acho que tem um diferencial bem grande, porque aí você traz a possibilidade de clubes que estão sanados quererem crescer. Que aí é quando eles têm essa possibilidade de se utilizar de mecanismos financeiros, né, do mercado financeiro, para poder colocar dinheiro naquela empresa. Que coisa que a associação, por exemplo, não teria essas ferramentas. Assim. Uhum. E a outra questão que é bastante um diferencial da SAF é a questão tributária, porque esse sempre foi o calcanhar de Aquiles para trazer as associações para as sociedades, né? Transformar isso, porque as associações tinham uma carga tributária tendente a zero, né? Muito baixa, enquanto as sociedades elas pagam, né? Tributos assim, com relação ao que produzem ali, e a SAF ela estabeleceu ali um regime de tributação que é um meio termo entre os dois, né? Paga, nos primeiros 5 anos, paga uma tributação de 5%, e depois aumenta, não incide sobre as vendas de jogadores nesses 5 primeiros anos, só sobre as receitas. E até agora a nova regulamentação sobre tributos aqui no Brasil, tributária, né? A reforma tributária, ela prevê um aumento dessa taxa, o que está sendo bastante criticado, porque muitos investidores, né, vieram em razão da legislação, então, em vigor, e aumenta significativamente. Já tivemos aí, a Câmara voltou para os 5%, depois foi aprovado no Senado com os 8,5%. Vamos ver como é que vai seguir. Ainda não foi aprovada. Maravilha. Deixa eu dar um recadinho aqui rapidinho, porque eu preciso falar aqui desse parceiraço aqui do Bianchi Podcast, que é o Clube de Negociadores. Pessoal, se você quiser fazer um curso muito bacana para poder aprender um pouquinho mais sobre comunicação assertiva, inteligência emocional, resolução de problemas, negociação prática, negociação de alta performance, negociação estratégica, táticas de negociação, persuasão e argumentação, o caminho é o Clube de Negociadores. É só você entrar na plataforma e você vai ter 20% de desconto utilizando o cupom BIANCHI20. É só entrar lá, tá bom, pessoal? clubedenegociadores.com. Maíra. Esse aí eu tenho interesse, hein? Pô, isso aí você vai adorar o pessoal lá. Eu tô fazendo um curso, né, na plataforma deles, tô adorando e realmente é fantástico, te aprende muito. Maíra, existe alguma diferença do modelo de SAF que existe no Brasil para algum modelo da Europa? É o mesmo modelo, só que de repente adaptado um pouquinho ao Brasil, ou não existe isso? É o mesmo modelo? Não, os modelos são diferentes, até porque as legislações civis, inclusive, são diferentes, né? A gente tem as SADs fora ali em Portugal, Espanha, até a legislação também é diferente. Em alguns países é obrigatório. Aqui no Brasil, com a lei Zico, já foi obrigatório, depois deixou de ser. Hoje em dia, com a SAF, é opcional, né? Ninguém é obrigado a adotar nenhum modelo assim, societário. Existem diversas previsões diferentes no modelo espanhol. Por exemplo, eu não vou saber dizer agora aqui exatamente quais são, mas o percentual também de
de utilização do pagamento do anterior. Então, assim, muda bastante. Não, a gente até tem uma inspiração, sim, nas SADs, mas, assim, a legislação é inspirada, mas não são iguais, são bem diferentes. Assim. Entendi. Juridicamente, como uma SAF é estabelecida? Como ela é concebida? O primeiro passo, assim, para uma SAF? Na verdade, o clube chega à conclusão de que ele precisa de uma SAF. Qual é o primeiro passo? Então, eu acho que o primeiro passo de todos é você saber o que você quer ali, né? O clube ele precisa saber o que ele precisa. Por que ele quer uma SAF? Que era aquilo que a gente estava falando no começo, né? Não é um caminho milagroso que você simplesmente vira SAF e tá tudo bem. Eu acho que é um objetivo de profissionalização, de transparência, de governança, de querer ter mecanismos para, né, fiscais, de controle, de obrigações, que você vai ter acesso tanto a, não só às obrigações, mas também aos benefícios que aquela legislação te traz, que aquele modelo te traz, né? Os instrumentos que aquele modelo te permite utilizar ali no seu dia a dia como empresa do futebol. Então, eu acho que o primeiro objetivo a se entender é por que você quer virar SAF, né? Se você, poxa, eu estou endividado. Então, você precisa de investidor. É a maioria dos casos, né? Então, eu acho que no Brasil a gente tem realmente muitos clubes deficitários e, de fato, isso é uma necessidade, assim. E aí, então, você precisa de um investidor. Ou então, não, eu estou saudável, já tenho uma gestão boa, mas eu quero poder ampliar, eu quero fazer um IPO, eu quero... Então, assim, ou então eu quero fazer parte de um clube, eu estou com uma possibilidade de ter como parceiros outros clubes, né? De fazer parte de um MCO, de uma multiplicidade de clubes. Assim, são questões comerciais, e eu acho que isso precisa ser identificado previamente. A questão de você virar uma sociedade anônima, etc., é mais uma área de societário, que é um M&A. Então, aí você vai para uma parte que você tem que estudar aquele clube, né? Você vai ter o comprador, você vai ter o vendedor. Então, eles precisam se estudar para saber se são compatíveis entre si. A gente teve agora o Vasco, por exemplo. E que, às vezes, também não deve ser nada fácil, né? Você decide que precisa ser uma SAF, quer virar uma SAF, mas você precisa ter alguém que vai investir ali querendo isso também, né? Então, não é fácil, né? E que também entenda o que quer, né? Porque a gente teve agora essa questão do Vasco. Então, assim, que foi de incompatibilidades dos parceiros. Então, assim, eu acho que um queria uma coisa, outro queria outro, né? Então, não foi compatível. É muito mais por esse lado até. Então, você precisa ter o lado do negociador, do advogado do comprador, do advogado do vendedor, mapeando esse mercado de acordo com o interesse que você falou, aquilo, né? Quem é você? Qual a identidade? Qual a sua identidade? O que você precisa, né? Por que você quer isso? Então, assim, acho que esse é o primeiro passo. E aí, sim, fazerem as due diligence um do outro, porque você tem que saber se aquela empresa ali ela é viável para o que você quer, se ela vai seguir o compromisso, o que ela fez nas outras negociações dela, ela é saudável financeiramente, como ela faz a gestão, por exemplo, ela tem envolvimento com alguma manipulação, enfim, você vai ver o que o clube tem a te oferecer e o que o investidor tem a te oferecer. Perfeito. Dos clubes brasileiros que se tornaram SAFs, na sua opinião, quais deram mais certo? Acho que o Botafogo é um que deu certo, né? Vem dando certo. Deixa eu te contar eu não tenho como ter outra resposta. Deixa eu falar um parênteses aqui para você. Em 96, eu estava no segundo período da Faculdade de Educação Física. Eu entrei na Faculdade de Educação Física já meio tarde, porque eu tentei ser jogador de futebol até muito tarde. Naquela época, você conseguia se tornar um jogador de futebol até 22 anos, 23 anos. Hoje, com 16, 17 anos, o garoto não explodiu, a chance dele vingar é muito pequena. E eu trabalhei no Botafogo, em 96, em Marechal Hermes. Não sei se você já teve a oportunidade de ir lá. Não, mas eu escuto muito falar, porque eu tive a oportunidade de trabalhar com o Jorginho, que trabalha no registro lá da SAF. Ele está há 43 anos no Botafogo. Pois é. E ele veio de Marechal Hermes. Eu trabalhei lá. Eu entrei como massagista, porque eu me formei em massoterapia também. Um amigo meu trabalhava lá, me puxou para trabalhar lá como massoterapeuta, da escolinha. E eu estava no segundo período da faculdade, queria estar envolvido com futebol, fiquei lá 1 ano e meio. Na época, o diretor da base lá era Humberto Redes, que hoje é muito meu amigo. Humberto Reis tem uma história fantástica no futebol, foi jogador de futebol do Botafogo, um cara que, digamos assim, que mandou
o Cruzeiro comprar o Ronaldo Fenômeno, porque naquela época não se convocava jogador de clube pequeno. E o Ronaldo explodiu no São Cristóvão. O Cruzeiro, através do Reinaldo Pita, botou ele no Cruzeiro, ele explodiu no Cruzeiro e começou a ser convocado. Em 94 ele era a reserva do Romário. Mas eu trabalhei no Botafogo em Marechal Hermes 1 ano e meio, um ano depois que o Botafogo foi campeão brasileiro com a Sevenap, patrocinando o Botafogo. Uhum. E desse 1 ano e meio que eu trabalhei lá... do Túlio. Exatamente. Foi em 97, se não me engano. 96. Né? Eu entrei em 96. Não, o Botafogo Túlio, foi campeão em 95. 95. Foi em 95. Eu entrei em 96 e fiquei 1 ano e meio lá. Desse 1 ano e meio eu fiquei 9 meses sem receber. E Marechal Hermes era terrível. Tudo muito largado, sabe? Muito... E eu ficava espantado como um clube daquele tamanho, com tanta história. O Botafogo tem muita história, sabe? E naquelas condições e tal. Aí foi quando explodiu o personal trainer. Eu falei, cara, isso aí é o futuro, esse negócio aqui. Porque a tendência é tudo ser individualizado, né? Específico para cada pessoa e tal. Lá na frente vai ser isso. Aí eu comecei a fazer curso de personal trainer, voltado para isso. Aí fui trabalhar em Ipanema e aí fiz a minha carreira lá e tal. Mas muito interessante isso, estou perguntando, porque o Botafogo é um clube que eu tenho um carinho grande, assim, pela sua história, entendeu? Então eu estava assistindo o jogo do Botafogo anteontem, fiquei pé da vida que perdeu, um monte de oportunidade para ganhar e não ganhou, fiquei pé da vida. Mas eu queria saber de você exatamente isso. Até esqueci, eu dei o exemplo que eu falei. Qual era o que eu achava que era o mais bem sucedido? Isso, exatamente. Qual o que você acha, na sua opinião? Eu tenho certeza que você vai falar que o Botafogo está num caminho muito legal, mas existem outros clubes aqui que se tornaram SAFs, e se você tem alguma ideia de como é que está indo, como é que não está, qual o que mais deu certo até agora, na sua visão? Eu acho, mais uma vez, voltando ao que eu já afirmei aqui, assim, tanto uma SAF ela pode não ter uma boa gestão, quanto uma associação pode ter uma boa gestão. Então, assim, para mim não é determinante a questão da SAF. Hoje em dia, na nossa primeira divisão, a gente já tem 7 clubes, já é 1/3 praticamente do campeonato de SAFs. Então, assim, de fato, é uma tendência, ou seja, dá para perceber que a lei trouxe, sim, benefícios. Né? Eu acho que, assim, a lei ela ainda vai ser modificada. Eu acho que ela já veio lacunosa para ser modificada pelas necessidades práticas, né? Então, assim, a gente já tem um projeto de lei para mudança da lei da SAF, que traz ainda mais robustez a questão da transparência, a questão de acesso aos portais com dados, conflito de interesses, enfim, tem bastante pontos desses já sendo mais abordados, questões que foram levadas para tribunais, como, por exemplo, possibilidade de clubes que não tenham virado SAF poder acessar essa recuperação judicial que eu falei, que é o RCE, que é essa execução centralizada da SAF, então isso já veta totalmente daqui para frente. Então, assim, eu vejo que a maior parte dos clubes ainda não sabem o porquê estão virando SAF, então isso traz alguns problemas. Preocupante, né? Mas, por um outro lado, tem vindo muitos investidores. Isso faz com que outras áreas, os executivos, não sejam exatamente do futebol. E isso tem uma coisa muito benéfica, que é você trazer conhecimentos corporativos, executivos, de outras áreas. Oxigenada. De outros mercados. Você oxigena tanto um lado quanto o outro. Tanto a galera que é do futebol, que vai receber aquilo ali, quanto eles também vão ser oxigenados. Porque, como a gente está falando aqui, o direito esportivo necessita de um conhecimento bem técnico e realmente profundo hoje em dia, né? Com uma vasta utilização de vários sistemas diferentes. Hoje em dia, pagamentos, por exemplo, são feitos pela Clearing House. Então, assim, você tem que dominar muitas coisas que são muito importantes, assim. Então, eu acho que é muito sadio isso. Isso cria, de fato, um ambiente muito mais profissional, muito mais desenvolvido, muito mais qualificado, muito mais técnico. Então, eu acho que a gente ainda está vivendo esse momento, né? Então, assim, é um momento ainda... Óbvio, já teve o primeiro boom, mas agora é que a gente está colocando os pés no chão e vendo o que era sonho e o que é realidade. E, assim, para mim, eu não tenho a menor dúvida de que o Botafogo é o clube que, de fato, é a SAF que deu mais certo, até pela questão, né, como fomos coroados no último ano. Não, e eu me lembro que quando virou SAF, não lembro quem deu a declaração, mas não sei se o John Textor comentou alguma coisa também sobre isso, que
A previsão era que nos próximos 5 anos a coisa iria, né, tomar um outro rumo, ia virar um clube assim, muito poderoso e tal. E em bem menos tempo 2 que anos isso, e meio, metade foi do campeão tempo. da Libertadores e campeão brasileiro. Pois é, quando você imaginaria isso, né? Antes de virar a SAF, né? Então, assim, e aí eu acho que tem um mérito muito grande, que é exatamente dessa compatibilidade entre o investidor e entre o clube. Eu acho que a relação que é feita com a torcida, a relação que é estabelecida ali de respeito ao que você estava falando sobre a história do clube, sobre a cultura, o que se quer ali. É óbvio que o investidor, ele olha números, mas é só isso? Porque os números, eles vêm só da conta? Não vêm só da conta. Então, eu acho que essa conjunção ali foi o que deu certo, assim, é o que está dando certo. E aí, obviamente, né, a competência na parte de gestão, na parte de governança, que aí eu acho que ainda está crescendo, porque é uma empresa nova, né? Então, assim, eu acho que são ainda processos que estão crescendo. Outra que eu vejo com muito bons olhos é o Bahia, né? Assim, que faz parte do Grupo City. Então, assim, a Portuguesa agora acabou também de ter essa aprovação ali como SAF. Então, Portuguesa assim, do Rio aqui? Não, Ou de São Paulo? De São Paulo. Então, assim, hoje em dia tem muitos clubes. Eu acho que... Eu nem sei hoje em dia quantos, assim, durante o tempo tá dando, mas são muitos. Cruzeiro... Tem o Atlético Mineiro também, que também tá dando certo. O Cruzeiro teve uma mudança, mas eu acho que também tá por um caminho, né? Então, assim, são ajustes, assim, eu acho que é muito necessário. É um começo, é normal. É normal dar passos e voltar. Não sei se Fortaleza também. A Fortaleza, não sei se já virou, tá em processo também, não me lembro. Mas a gente está falando aqui de um mercado que movimenta rios de dinheiro, né? Um mercado assim gigantesco, né? Não só no Brasil, a nível mundial, né? As transferências cada vez maiores, né? Valores cada vez mais robustos. Como é que você vê essa questão do fair play financeiro? Você tem um teto ali, né? Porque senão fica uma coisa assim... Você vê transações hoje assim envolvendo... Eu fico imaginando às vezes, você não pegou, mas eu fico imaginando às vezes o quanto um Zico ganharia numa transferência hoje, porque o Zico foi fenômeno. O Zico, para mim, como amante do futebol, foi o maior atleta brasileiro, assim, pós-Pelé. Você tem entrevista do Pelé para o Gineton Moraes Neto no Fantástico há muitos anos atrás, em Nova York. Ele é perguntado quem foi o maior jogador se não fosse o Pelé. Ele fala claramente, o Zico foi o maior, se não fosse o Pelé seria o Zico e tal. Para mim, de fato, o é. E às vezes eu fico me perguntando quanto um Zico ganharia hoje, sabe? E você vê hoje também jogadores com um nível assim, bem mediano, mas que talvez tenha um marketing, uma imagem que às vezes pese mais, tal, mas sendo vendido por valores assim estrondosos. Como é que você vê essa questão do fair play financeiro? Você é a favor? Você não é a favor? Ou como é que você vê isso? Como é que... Assim, eu vejo que realmente o futebol, esses valores do futebol, eles foram mudando, né? Então, assim, teve a questão dos direitos de transmissão, a gente foi vivendo algumas etapas. Agora tem essa questão das redes sociais, da exposição de mídia, tem a parte comercial. Hoje em dia você tem uma exploração do futebol de uma forma mais abrangente, mais na forma de entretenimento, né? Não só como um futebol paixão, assim. Porque, de fato, hoje em dia o futebol você compete com outras, né, com Netflix. Então, você tem que atrair ali... Streamings, né? Exato. E, assim, uma geração mais nova, por exemplo, como é que você atrai aquelas pessoas? Eles não vão mais tanto para o estádio, tem a questão da segurança aqui no Brasil. Tem vários fatos. E eu acho que essa questão da mídia, ela faz realmente muita diferença, né? Os valores mudam quando você consegue ter acesso com um clique a milhões de pessoas. Então, que é isso que a gente estava debatendo aqui. E... no Brasil, especificamente, nós temos esses dois fatores que injetam o dinheiro, que trazem muito dinheiro para o Brasil com as regulamentações, que é a SAF, com os investidores, são as bets, que são outros patrocínios. A gente já teve época de patrocínio da Parmalat, teve época de patrocínio dos bancos digitais, teve época de patrocínio da Caixa, e a gente agora está na época de patrocínio das bets, né? Essa é uma realidade do mundo, não é só do Brasil. E desde 2018...
Depois a gente vai entrar um pouquinho também nessa questão. Pode falar, não tem problema não. Depois eu vou continuando e vou seguindo lá para o fair play financeiro. Desde 2018 que as apostas passaram a ser legais no Brasil, né? Então, assim, passaram a ser lotéricas, né? Cota fixa. Só que não teve regulamentação. E começou a poder por quê? O Brasil estava perdendo uma parte de receita. A gente virou, acho que, o segundo maior país com apostadores. Então, assim, é um mercado gigantesco para as bets. Tigrinho. E é lógico que os brasileiros, eles eram apostadores, só que em sites fora. Então, assim, foi uma visão de, bom, então vamos trazer esse mercado aqui para dentro. Mas ninguém regulamentou. Então, começou a haver manipulação de resultado, evasão de divisas, lavagem de dinheiro, e aí, né, crimes e manipulação no esporte, e aí isso demanda o quê? Autorregulamentação do esporte, regulamentação pública. Agora está vindo, né? Agora veio a primeira regulamentação das apostas, que é exatamente para prever. Você tem que estar autorizado a atuar aqui, como qualquer outra empresa tem suas regras. Tem que seguir as regras daqui. Publicidade, não é qualquer publicidade, você tem regras publicitárias para fazer, você tem... enfim, você tem que obedecer a certas regras, você pode explorar esse mercado, você tem que pagar tributos para cá. Então, assim, para o Brasil é bom. Eu sou, por exemplo, super a favor das bets, né? As bets são uma realidade, são os maiores patrocinadores do esporte atualmente. Então, assim, não tem como mais você abrir mão disso. Não, é um caminho sem volta. Mas tem que ser regulamentado, não é terra de ninguém. Senão é isso que vai acontecer. Vai ser explorado por pessoas que vão achar lacunas para poder fazer, para cometer crimes, para, enfim, se dar bem em cima de falta de regulamentação. E o esporte também tem que caminhar junto, se autorregulando para que proteja a integridade do esporte, o equilíbrio das competições, que senão, né, sem previsibilidade do esporte, acaba o esporte. É verdade. E aí, agora chegando na parte do fair play financeiro, o fair play financeiro, assim, eu vejo ele como ele é um dos pilares, né, do licenciamento de clubes. Assim, hoje em dia, o que a gente vê são as ligas, né, tipo, no mundo inteiro, os campeonatos, né, lucrativos, comercialmente falando, né, que dão mais lucro, são as ligas, né? A gente já teve essa discussão aqui no Brasil, já foram criadas 2 ligas, acho que provavelmente, eu imagino, mas a solução será a união de 2 ligas, assim, porque o que precisa ser feito é uma liga única, de fato, para que um campeonato possa trazer essas receitas, né, que estão ficando na mesa, que são... O produto, ele se torna muito mais interessante quando é uma liga. A gente vê a NFL, a gente vê a NBA, como funcionam. Eles entregam um produto, né? Aquilo, somos sócios no produto que a gente entrega para vender e repartimos esse lucro. A nossa disputa, ela é dentro de quadra. Ela é o que vende depois, entendeu? Aí sim, a gente vai disputar ali dentro. Agora, para a gente vender a nossa disputa, a gente vai jogar junto para vender, entendeu? Então, assim, eu acho que é isso que tem que ficar muito claro, assim. Eu vejo que também é um outro caminho que isso vai chegar aqui no Brasil. Eu acho que a gente já está atrasado em razão disso. Eu acho que os valores que chegam no Brasil já estão aquém do que se trabalha mundialmente. E quando você tem uma liga, você fala, olha, eu tenho a minha liga, ela é minha, as regras para você fazer parte desse grupo aqui são essas, né? Você tem que vir... você tem que ter isso, você tem que ter aquilo, você tem que obedecer, sei lá, né? Tem que ter, que nem um clube, né? Tem as suas regras, você tem que obedecer as suas regras. Então, isso é o licenciamento. Você dá uma licença para o clube fazer parte daquele grupinho da liga que vai se juntar e vai vender aquilo lá com maior expertise comercialmente. Então, o fair play financeiro, ele vem como uma dessas regras. Da mesma forma que você vai precisar ter estádio com qualidade tal para tantas pessoas, você vai precisar ter certidões negativas, você vai precisar obedecer às regras financeiras aqui, que a gente entende que são adequadas para que a diferença entre os clubes não seja tão grande, para que a sustentabilidade aqui do clube seja mantida e a gente não tenha um clube que vá à falência, por exemplo, ou que esteja fazendo negociações arriscadas, porque basicamente o fair play ele é proibir que um clube gaste mais do que as suas receitas. Então, assim, é bem simples. Pura matemática, né? Exato, é o básico, na verdade, assim. Então, é só você trazer a realidade. Você é esse clube que tem essa possibilidade, entendeu? Não tem possibilidade daquilo lá. Aí vem as críticas. Será que isso não vai aumentar a desigualdade entre os clubes? Porque aí, por essa lógica, o clube mais rico pode mais, né? E o que é menos rico pode menos. O que gera mais receita
E aí, como é que... Só que aí, ao mesmo tempo, estamos aqui todos reunidos e vamos todos vender o nosso produto juntos. Então, esse clube também pode se beneficiar. Então, assim, eu acho que são discussões que são muito necessárias de se ter, porque é uma reunião, é um coletivo, né? É uma questão de coletividade. Então, existem interesses individuais ali dentro que precisam ser trazidos à mesa para que todos possam ali estar associados e poder vender essa liga de outra forma. Perfeito. E para isso, a gente precisa ter visão, né, Maíra? Então, eu vou fazer aqui uma merchan aqui bacana demais. Maíra, por gentileza, coloque este óculos. Será que vai ficar bom? Pessoal, ó, tem uma novidade dizer, aqui. Ó. Pode colocar. Tem uma novidade aqui muito legal. Lá da Óticas Visão Máxima. Pô, ficou show, hein? Ficou muito legal. Pessoal, olha só que novidade legal. Você tá vendo aqui, na haste aqui, ó, Edilson Silva. É um grande amigo meu e é meu cliente. O Edilson Silva é meu cliente, que apresentava os donos da bola da Band, hoje está na Band News, um debate pronto. Olha aqui, ó, um óculos personalizado, ó, Edilson Silva com a mãozinha dele. Esse aqui também é, ó. É, exatamente. Pô, mas eu acho que eu gostei mais do seu, hein? Os dois estão muito bonitos. Esse Pessoal, aqui tá lindo. se você quiser um óculos personalizado com o seu nome, sua marca, Óticas Visão Máxima. É só você ligar para lá, entrar em contato, falar, ó, tava assistindo o Bianchi Podcast, tô seguindo o Marcelo Bianchi na rede social. Você tem 25% de desconto num óculos personalizado com seu nome. Se você quiser um óculos de sol, qualquer marca, um óculos de grau, lente de contato, sem ser personalizado, você tem 35% de desconto na Ótica Visão Máxima. E você vai ter um atendimento de excelência. Eles são super carinhosos, cuidadosos. São meus parceiros há 2 anos e meio. Tive o privilégio de fechar parceria com alguns jogadores de futebol. É só vocês entrarem em contato com eles. E eles têm atendimento a domicílio também. Ó, não posso ir na loja. Você pode vir aqui, eles vão até você. Então, ó, Ótica Visão Máxima. Tá bom, pessoal? Enxergue a vida aí com essa verdade. Adorei esse aí, hein? Achei esse aí minha cara. Deixa eu ver como é que ficou em você. Tô de olho. Coloca esse aqui. Deixa eu ver esse aqui. Agora que eu vi a mãozinha que você falou. Ó, gostei desse. Ficou lindo. Ficou muito bom, muito bonito mesmo. Muito Adorei. Legal. Então, você vai ter lá o seu também personalizado, Maíra. Tartarugado, não é tartarugado que se fala? É, casca de tartaruga. Muito legal. Pessoal da Ótica Visão Máxima, ó, obrigado demais. Vocês são nota 10. Maíra, das chamadas soft skills, que muito se fala hoje, soft skill, hard skill, o Leandro Carnal, recentemente, num podcast, ele falou sobre as super power skills, power skills, usou esse termo power skills, que seria uma mescla da habilidade técnica com as chamadas soft skills, que essas habilidades mais socioemocionais, tem a ver mais com o teu interior, como você lida com as crises, com as pessoas. Dessas chamadas soft skills, mais especificamente, quais são as mais importantes para você? Olha, eu acho essa pergunta, assim, fundamental. A parte comportamental, vamos dizer assim. Relacional. Né? Relacional, realmente cada vez mais se exige isso hoje, assim. No futebol, de cara, já tem 2 características muito básicas do trabalho, que é a pressão, é tudo para ontem, é tudo urgente. E é um ambiente muito masculino, né? E falando para as mulheres, assim, é um desafio para as mulheres a mais. Mas eu acho que, primeiramente, você saber que você vai estar sempre tendo que se dedicar para aquilo. Então, você precisa... Não vai ter aquela coisa tipo, meu horário é esse final de semana eu tô livre. Não existe isso. Você trabalha sob demanda, de fato. É tudo muito urgente. Você tá... Um bom profissional, ele está envolvido com a demanda que ele está tendo. Então, assim, ele vai fazer o trabalho que tem que ser feito. Então, eu acho que esse comprometimento ali é muito importante. Obviamente que ele muitas vezes é duro, porque são momentos que você deixa de estar com sua família, são momentos de lazer que você deixa de ter. Já trabalhei Natal, já trabalhei no Réveillon, já trabalhei dia 1º, enfim, isso acontece de fato. Então, eu acho que isso é a primeira coisa que você tem que saber. São ambientes políticos, por mais que até SAFs, corporativos, etc., até lugares corporativos, empresas que não sejam de futebol. Existem... As relações, elas são políticas, elas são regidas por isso. Então, assim, é muito importante
A disciplina, a forma de você se colocar. Hoje em dia, a questão das redes sociais é uma coisa que é muito séria. Porque as pessoas não dão mais a importância. Assim, eu acho que hoje em dia a gente já está lidando com uma geração que nunca viveu sem redes sociais. Então, é muito natural, né? Assim, eu acho que eu devo ter sido a última geração assim, que teve essa mudança com a rede social. Mas isso é muito importante. Então, as pessoas, às vezes, elas não conseguem diferenciar o que é trabalho, o que não é. E tem coisas que, infelizmente, assim, ou felizmente, mas assim, elas não se comunicam. E interferem muito, sim, no trabalho. Na forma como você se coloca. Você iniciou aqui o podcast trazendo essa dualidade, né? Tipo, como é a Maíra, né? Quem é você e quem é você profissionalmente, né? Então, assim, são coisas que são necessárias serem feitas, assim. Essa dicotomia de rede social e do trabalho, eu acho que isso é fundamental. No futebol, a gente lida com ídolos, a gente lida com paixão, a gente lida com amor. Então, muitas vezes, você quer ver o gol, tudo muito você quer... mencionado, né? Exato, só que você está ali no seu trabalho. E, assim, o jogador que você admira, que você é ídolo, óbvio que você vai ter uma proximidade ali, mas ele também está trabalhando. Então, eu acho que esse é um outro ponto muito importante. Muitas pessoas que se aproximam de serem profissionais do esporte, do futebol, se aproximam pela paixão. Mas, assim, ninguém quer um boleiro. Entendeu? Assim, várias vezes a gente fala sobre isso. Você contrataria uma pessoa que, sei lá, sabe, só vive isso, posta em tudo, tá em todos os lugares. Não, eu preciso de um advogado, né? Assim, isso na minha área, né? Mas, assim, em outras áreas... O importante é você ser técnico. Na sua profissão é importante você ser técnico, é importante você saber se relacionar, é importante você saber como se comportar. E aí, essa parte do boleiro acaba que é uma coisa que acontece bastante nessa parte do futebol, das pessoas que estão ali por quererem uma proximidade e não exatamente trabalhar com aquilo, assim. Isso é muito legal. Acho que eu estive falando muito sobre isso aqui com o Luiz Fernando Pessoa, que esteve aqui. E, normalmente, quando você é contratado por uma empresa, você é contratado pela sua habilidade técnica, a hard skill, né, pelo seu currículo e tal. Só que os papéis se invertem depois. Depois que você está um tempo lá dentro, você começa a mostrar um lado da Maíra ou do Marcelo que, num primeiro momento, não é visto. E acaba depois transpondo a barreira do conhecimento técnico, né? Porque Totalmente. aí as pessoas vão começar a ver a habilidade de negociação da Maíra, a habilidade de comunicação persuasiva da Maíra, a liderança da Maíra, a inteligência emocional da Maíra. Totalmente. E acaba que isso vai se sobrepondo a um nível muito maior do que a habilidade técnica. Sim. Ontem eu estava assistindo a entrevista do CEO do Google, Fábio Coelho, se eu não me engano o nome dele, no Show Business. E ele falando muito sobre isso, né? Quando ele entrou no Google... Ele não sabe nem como ele foi parar no Google. A vida foi levando, de repente ele já é CEO do Google há um tempão e ele falando sobre isso. Ele falou, olha, lá atrás me contrataram pelo meu currículo e hoje eu estou aqui para gerir pessoas. Então você tem que saber como fazer isso, entender cada um e tal, não sei o quê. E não é para qualquer um. Exatamente. Então tem que ter uma sensibilidade muito grande, né, para entender esse tipo de coisa, né? Muito legal. E até assim, acho que na construção ali de uma empresa e etc., eu acho que precisa de uma sensibilidade muito grande para quando você vai alocar esses profissionais, né? Obviamente você vai escolhê-los pelo que você conhece, por um currículo. Então é a questão técnica, você não conhece ele ali, você vai ter uma entrevista no máximo, então você não consegue saber o que é. Mas depois você conseguir dimensionar, porque às vezes essa pessoa ela é muito boa tecnicamente, mas ela não vai ser uma boa gestora de pessoas, por exemplo. Se relaciona de outra forma, às vezes com superiores ou às vezes com pessoas que estão abaixo dela, que não é adequado. E aí, se você sobe essa pessoa para um cargo de gestão, você perde depois ela, porque ela não se sustenta ali, porque é isso, ela vai passar a ser exigida por uma outra lado, e aí você perde uma pessoa super capacitada, quando ela poderia ter sido subido para um lado de especialista. Então, assim, é muito importante hoje em dia você conseguir ter essa sensibilidade de identificar, É uma visão, né? Você tem essa e de visão desenvolver de o profissional. Né? E de desenvolver o profissional, sabe? Porque, assim, às vezes, sei lá, por exemplo, a pessoa acima dele tá até querendo desenvolver ele, quis colocar ele num cargo melhor. Mas se tivesse colocado em outro, ele não teria saído, ele teria ficado, entendeu? Porque, assim, ele teria dado conta melhor, porque é muito bom tecnicamente, porque é muito... Então, assim, eu acho que são
sensibilidades que são exigidas hoje em todos os níveis, e o relacional eu acho que está cada vez mais exigido. E aí ele envolve não só o mundo ali, né, como também o virtual, não só o presencial como o virtual. É verdade. Tem uma mulher que eu admiro muito aqui no Brasil, chama Ana Couto, que é envolvida com branding, né? Eu acabei até de fazer um curso também com ela, muito legal, admiro muito ela. Já tentei trazê-la aqui, né? Eu já fui influenciada ali, já apareceu, acho que alguma coisa patrocinada, eu acho que era essa Ana Couto. Eu tô tentando trazê-la aqui, né? Mas a agenda dela é complicada demais. E essa semana uma assistente dela entrou em contato comigo, a gente está vendo como é que faz e tal. Ela é uma pessoa que eu admiro muito e conheci numa entrevista, num papo com o Flávio Augusto, o Leandro Cerzedelo. O Leandro Cerzedelo trabalha com o Flávio Augusto, né? E em um determinado momento ele perguntou o que era branding. E ele usou uma expressão que eu gravei e acho que resume bem, né? Que é gestão estratégica de valor. Né? Você, no caso do Botafogo, gerar esse valor dentro do Botafogo que é intangível. Ninguém vai ver, mas que vai transformar o ambiente, vai mudar tudo e as pessoas vão entender claramente que o brand ele tem esse papel de trazer a visão. É como se eu estivesse vendo a tua alma. Sim. Sabe? É a você alma não percebe do o negócio. que é, né? Exatamente. Ele te mostra o que você não vê, né? Exatamente. Eu queria saber exatamente isso de você. Como é que é essa questão dentro do Botafogo hoje? Como é que você vê lá dentro? A gente está de fora aqui, a gente não sabe. Mas como é que funciona esse bastidor lá dentro do Botafogo, essa alma do Botafogo lá dentro que está pulsando, esse coração que está pulsando lá dentro e que muitas vezes a pessoa que está aqui fora não sabe, porque o torcedor muitas vezes ele é movido por paixão. E a paixão muitas vezes cega. Você não consegue enxergar nada além daquela paixão. E a gente sabe que tem muito mais ali por trás, né? Como é que você vê essa questão? Como é que está hoje o Botafogo nessa questão lá dentro? Assim? O Botafogo, quando eu cheguei, e sempre que chega alguém, é o que eles falam, bem-vindo à família Botafogo. Tem bastante, acho que, dessa relação próxima, acho que isso acho que foi o que eu mais notei, assim. A relação é próxima, sabe? Assim, as inter-relações ali dentro, os departamentos, tá todo mundo junto ali o tempo inteiro. É de pessoas jovens, pessoas bem jovens. Então, é um ambiente animado. E muito profissional, assim. Eu acho que cada um tá ali, todo mundo se dedica pra caramba. O pessoal tá trabalhando demais, assim. É um ambiente leve. Então, assim, acho que aquela parte política, institucional, não tem tanto isso. Parece uma empresa jovem, parece uma startup, sabe? E eu vejo muito isso, vejo muita vontade, vejo uma galera jovem e vejo um ambiente, assim, de acolhedor. Assim, e acho que é mais ou menos como funciona, sabe? Obviamente, né? Assim, é isso. Tem passos certos, tem passos errados. Dá um passo à frente, dá um passo atrás. 2023 a gente bateu na trave, 2024 a gente conquistou. Então, assim, tá em crescimento, sabe? Mas o que eu sinto é um pouco isso, assim. A galera é bem próxima, o acesso é fácil, a comunicação, ela tá o tempo inteiro, fala o tempo inteiro. Então, assim, é um ambiente bom. Bacana. Como é que você vê essa questão da comunicação dos clubes de futebol? Eu vou dar um exemplo aqui mais especificamente. É uma coisa que às vezes me incomoda um pouco e talvez você consiga me fazer mudar de ideia. Eu às vezes vejo, uns 2, 3 meses atrás eu estava assistindo um jogo e eu não conhecia. E eu vi uma placa daquelas que ficam em volta do campo, escrito Fatal Model. Aí eu falei, Fatal Model? Aí, esqueci. 2 semanas depois eu estava conversando com um conhecido, aí eu comentando com ele, eu falei, cara, viu um negócio ali, Fatal Model, aquilo, ele falou, rapaz, vou te falar, mas vou te falar o que aconteceu. Meu filho estava assistindo o jogo, viu o Fatal Model, entrou na internet, Fatal Model, aí eu fui lá perto, ver o que ele estava lá, de vez em quando eu dou umas incertas, fui lá ver, cara, eu peguei o celular da mão dele e tal, falei, caramba, porque ele, cara, é negócio de acompanhante de luxo, mulher de acompanhante de luxo e tal. Isso é uma coisa que me incomoda.
porque o futebol, o ecossistema do futebol, tem muita gente hoje envolvida, senhoras, meninos, crianças, meninas. E aí você tem um negócio daquele ali com a criança com o telefone na mão. Não sei se passa uma comunicação bacana, sabe? Não sei se é legal. Você está falando um negócio das bets. Eu acho que é um caminho sem volta, mas, por outro lado, também eu sou muito reticente com relação a jogos, porque é uma coisa que vicia muito. E já tem muita gente viciada e muita gente que perdeu muito dinheiro. Então, eu sou um pouco reticente com isso. Mas, entre uma bet e entre uma Fatal Model, eu prefiro uma bet. Como é que você vê essa questão? Assim, a questão da propaganda, né, da regulamentação, mais uma vez a regulamentação, né, o quanto é importante isso. Como eu tinha mencionado, as bets, a propaganda começou a ser regulamentada, então ela tem que obedecer algumas obrigatoriedades, tem que dizer que é viciante, tem que dizer, tal como a gente passou pelo época do cigarro, da bebida. E eu vejo assim, entra no mesmo escopo, né? Assim, não é para menores de 18 anos, então tem que obedecer certas regras, tem que estar claro para quem que é, tem que estar claro para quem que não é. Vão ter, por exemplo, competições de categorias de base, provavelmente não vão poder ser patrocinadas enfim, como não podem ser patrocinadas por bebidas alcoólicas, por cigarro. Cigarro a gente quase não vê mais patrocinando esporte, mas já teve uma época que foi. Então, assim, eu acho que é uma questão assim, a gente estava falando do branding, né? Eu acho que isso também está incluído. Não é só dinheiro, não é só qualquer patrocínio. Você tem que fazer essa... Que a gente falou também da due diligence de quem vai montar uma SAF, né? Também, um patrocínio é muito importante. Quando você vai saber se... por exemplo, essa Bet, ela esteve vinculada ao quê? O que apareceu dela no país de onde ela vem? Ou nos outros patrocinadores? Ou no último ano, teve notícia dela? Ou então, por exemplo... Assim, eu acho que o que é importante é o clube que vai ser patrocinado, ou o jogador também, porque o jogador hoje em dia é patrocinado por muitas bets até. Sim. Ele tem que saber qual é a imagem que ele quer passar. Ele tem que saber a quem ele quer associar a imagem dele. A imagem dele vale dinheiro, né? A imagem do clube vale dinheiro. Então, assim, é um negócio como qualquer outro. Então, assim, da mesma forma que você tem que saber se ela tem integridade, né? Tipo assim, para ter... Também, se eu quero me associar, pode ser íntegro, não tem problema. Mas eu acho feio o logo. Ou então, assim, não quero me associar ao que ela vende, ao produto que ela vende, ao tipo de público. Hoje em dia, os públicos são totalmente nichados. Isso aí é uma parte que não é nem minha, né? Marketing, de publicidade, que eu, de fato, não entendo. Mas, assim, quando você vai fazer propaganda de qualquer coisa, você busca o seu nicho. Não adianta eu falar com uma pessoa que não vai ter interesse em comprar o que eu estou vendendo. Sim. Então, assim, acho que é essencial e entra dentro daquelas questões que a gente estava falando de ter uma sensibilidade na hora que você está desenvolvendo o seu produto, o seu branding. Muito legal. Já que a gente está falando de imagem, deixa eu falar aqui rapidamente, pessoal. Eu tenho uma parceria recente aqui que chegou aqui no podcast, que é a Di Francesco. E é um prazer muito grande, sabe por quê? Porque a Di Francesco tem quase 40 anos de mercado e é uma família. Dona Lúcia, seu Francesco e o Felipe. Pai, mãe e filho. Dentro de uma família, dentro de uma empresa que está há muito tempo no mercado com alfaiataria. Então, se você quiser fazer uma camisa sob medida, com a logo do seu nome, no meu caso lá tem uma que é MB, ficou bacana pra caramba, ficou lindo, uma camisa branca linda. Se você quiser fazer terno sob medida, Di Francesco. Siga-os na rede social, Di Francesco. Segue o meu Instagram também, Marcelo Bianchi. Se você precisar de alguma dica, quiser alguma dica, eu respondo lá no direct. Pode entrar em contato comigo. Se você tem um casamento para ir, estou na dúvida, pergunta que eu te ajudo. Tá bom? E aproveitar também para elogiar a nossa convidada aqui, porque veio super elegante nesse Bianchi Podcast. Doutora Maíra, muito elegante. Ó, já dei o cartãozinho para você também. Pois é. Você já fica de casa lá quando precisar de alguma coisa. Tem uma coisa que eu uso bastante, a bateria. Então, é pena que lá é só masculino. Poxa, então não. Você pode dar para o seu irmão, você pode dar para um amigo, não tem problema nenhum. Maíra, o que é compliance e como se aplica no futebol? Compliance é basicamente você respeitar, você estar de acordo
com as regras daquele mercado, daquela área que você está atuando. Então, assim, você saber o que se aplica, e aí você precisa de pessoas que você consulte ou que te deem essa assessoria de, olha, você está entrando aqui, você quer vender isso, você quer comprar aquilo, você tem que respeitar essas regras aqui na hora da compra, você tem que respeitar essas regras na hora da venda, você tem que, para você constituir uma empresa, você tem... Então, compliance você tá de acordo com as regras daquele ambiente em que você está atuando profissionalmente ali na sua atividade comercial, vamos dizer. Quer dizer, nem só comercial, né? Mas, enfim, da sua atividade. Hoje em dia, a gente fala bastante sobre isso quando a gente vem falar sobre uma boa governança, sobre a necessidade de se atender a certas regras de compliance para que se tenha uma boa governança, o que está atrelado à transparência, porque quando algumas regras você tem que não só cumprir, como divulgar, publicizar, elas estarem acessíveis. Na questão da SAF, isso foi uma preocupação enorme, né, na época, sobre como é que você vai saber se um clube é da mesma pessoa, eles podem disputar o mesmo campeonato, e se... Aconteceu agora com o adversário do Flamengo, acho que é Leão. O Leão no Mundial, que era o mesmo dono, tem um outro clube que vai disputar também a Libertadores. Teve uma época que estavam falando sobre talvez a Crefisa no Vasco, e aí também, por exemplo, né, o investidor ali, e aí são regras ali estabelecidas que não se pode ter, que a partir de tal percentual tem que divulgar, tem que publicar, então tem que ser divulgado. Então, são coisas que são criadas, não podem disputar, por exemplo, nem indiretamente pode ter, porque ele, nesse caso, seria indireto, né? O dono da Crefisa, a mulher dele, no presidente do Palmeiras, ou seja, um cargo ali de diretoria. Então, assim, hoje em dia, a legislação, ela prevê como que você obedece, ela pensa antes o que tem que ser, como é que eu vou fazer, como é que eu faço para ter uma boa gestão, para não ter confusão patrimonial, para não ter problema, nesse caso a gente está falando do futebol, né, de não ter conflito de interesses, de manter o meu produto íntegro, né, de não ter questões que possam conflitar ali com algo que seja além do espetáculo que eu quero vender. Então, assim, vão ter sempre regras, como outras, por exemplo, LGPD, que estabelece como você tem que tratar os dados. Então, enfim, vão ser diversas regras ali, e as de governança, para que você possa ter uma boa gestão e de sucesso, de forma que é um conjunto de práticas, né, que você pode se utilizar daquilo para ter um resultado de uma boa governança. Perfeito. Como é que você vê essa questão do racismo no futebol? Esse é um tema... que eu gosto muito. Eu fiz um mestrado no ano passado, em Madrid, no ISDE, e foi a minha tese final ali do mestrado, meu artigo, foi sobre isso, assim, não especificamente sobre o racismo, mas envolvia a questão de direitos humanos no CAIS. E, assim, a minha opinião sobre esse assunto primeiro, eu acho que o esporte, ele veio se desenvolvendo em cima de uma necessidade muito grande de se afastar da parte pública, de não ter ingerência pública, de governantes. Ele precisou proteger a autonomia esportiva, que é o que a gente fala, né? Dentro dessa necessidade de, primeiro, ter autonomia, de se autorregular, de se autogovernar, produzir suas próprias regras, julgar as suas próprias regras, produzir seus sistemas, seus regulamentos, etc., foi crescendo. Tem vários órgãos julgadores, tem o CAIS em última instância, dentro da FIFA tem a CBF, tem... Então, assim, foram aumentando essa autonomia desportiva cada vez mais. Hoje em dia, você vê assim, são instituições de muito respeito, mundialmente falando, e que, de fato, conseguiram criar esse ambiente do esporte, né? Eu vejo como que, desde que o CAIS, por exemplo, passou a julgar as questões desportivas e passou a ser independente do COI, como ele cresceu, como isso foi importante para o esporte, como o esporte se tornou mais legítimo, vamos dizer assim, com esse órgão, né, se especializado, que é muito diferente de um jogador ir na justiça comum. Então, assim, é muito diferente na CNRD, que é especializada, né? Que nem em qualquer outro mercado, o mercado de petróleo.
Você vai querer ser julgado por alguém que conhece aquela especificidade daquele pontinho que você está falando. Senão, cada vez que você vai na justiça comum, você tem que explicar o que é o mecanismo de solidariedade, por exemplo. Tem que explicar o que seria, sei lá, o bônus que está previsto na legislação geral do esporte. Então, assim, o que eu vejo é que foi um caminho muito bem sucedido, necessário, ótimo. Mas eu acho que a gente agora está num outro momento, em que a sociedade hoje em dia já evoluiu a um ponto de exigir que não mais o esporte está apartado da sociedade. Nunca esteve, né? O esporte é social. Mas acho que essa autonomia esportiva foi tão necessário você dar esse passo de separação ali da parte pública e criar esse movimento privado, né? Que praticamente se separou. E o esporte não quer entrar nesse tema, né? Se abstém muitas vezes de tomar decisões com relação a temas de direitos humanos em geral. E, ao meu ver, e essa foi a minha tese, é que a evolução do esporte está atrelada a essas instituições importantes do esporte perceber que, enquanto elas se mantiverem neutras, o esporte vai deixar de ser legítimo socialmente falando. Assim, precisa ser colocado de dentro para fora o que é permitido dentro dessa família privada do esporte, dentro do futebol. Precisa ser tratado. Não dá para, nesse momento, não ser mais. Agora, a gente já teve algumas decisões importantíssimas garantindo que as decisões do CAS possam ser revistas, inclusive em questões de direitos humanos, porque isso não é decidido. O CAS começou agora, um pouquinho, a julgar um pouco sobre isso. Mas o esporte precisa tomar o seu lugar nisso, no lugar de tanta importância. A gente está vendo a Conmebol, que não estabelece sanções cabíveis ali dentro. São sanções, mas ridículas diante de uma situação que é muito grave, né? Em países que às vezes, por exemplo, o racismo não é crime. Então, assim, a gente não pode... O esporte, ele é transnacional. Ele não depende das regras de um país. Ele é, por si só, transnacional. Não tem como eu jogar um futebol aqui e jogar outro futebol num outro país. As regras precisam ser as mesmas. Uhum. Então, assim, a importância... O esporte só cresceu em razão dessas relações transnacionais, né, que ultrapassam as fronteiras. Se um clube daqui vai jogar num clube em que o racismo não é crime, não dá para a organização que faz esse movimento do esporte não ter suas próprias regras sobre isso, trazendo segurança, trazendo conforto para todas as pessoas que são englobadas por esse esporte. Então, assim, nesse caso, por players mesmo, na verdade, player mesmo, né? Jogador mesmo. Mas, assim, torcedores, patrocinadores, enfim, tem que ter as suas regras estabelecidas. A gente estava falando sobre compliance, e isso tem que estar dentro de compliance. Não é possível que isso esteja fora de uma competição, por exemplo, né? Hoje em dia, o que a gente fala, maior aqui da América Latina, né? Libertadores. E eu acho que vai além também, sabe? Eu acho que não é só sobre falar sobre sanções, mas, assim, também ter medidas ativas, né? Medidas proativas, né? Medidas afirmativas sobre isso. As pessoas que tratam sobre essa parte de direitos humanos dentro dessas instituições tem que ter grupos de debate, tem que ter grupos representados, tem que ter grupos que são atingidos falando sobre isso, dizendo aonde é que é o problema, onde é que dói, onde é que não dói, o que serve, o que não serve. Essas pessoas têm que estar incluídas. Negros, mulheres, homossexuais. A gente agora teve a questão da Copa do Mundo, né, envolvendo essas questões todas. Teve questões trabalhistas envolvidas, de exploração, de trabalho análogo à escravidão, pessoas que morreram na construção, enfim, diversos noticiários sobre isso. Então, assim, eu acho que o momento já passou para isso, sabe? Eu acho que a sociedade exige atitude quanto a isso. E tardiamente eles estão começando a agir, acho que ainda de modo ainda pela sanção, vamos estabelecer sanções, mas vamos debater sobre isso, vamos fazer campanhas. Eu acho que não é bem só por aí, sabe? Eu falo muito com o meu sócio, o Vanildo. Eu acho que muita coisa, eu vou colocar no esporte, tá? Eu acho que a gente está vivendo muita coisa bizarra no mundo inteiro.
muita coisa bizarra no mundo, está muito estranho, está tudo muito estranho. Mas vou colocar no futebol, porque a gente está falando de futebol e é uma paixão nossa. Você não acha que muita coisa do que a gente está vivendo no futebol acontece por uma palavra que eu uso sempre, falo sempre com ele: impunidade. Enquanto você não punir, e eu acho até que o clube não tem que ser tanto responsabilizado, não. Porque como é que o clube vai gerir um cidadão que está dentro do lado do clube, que de repente vai para a câmera e faz sinal de macaco, fica jogando banana, não sei. O clube não tem como saber se o cara vai fazer aquilo. Então, cara, vai no CPF. Mas quando começa a ter punição, acaba sendo exemplificativo. Porque você hoje tem câmera em tudo quanto é lugar, você viu o cara. Você tem que pegar. Eu não sei se você não pegou a época dos hooligans na Inglaterra. Você tem pessoas dos hooligans até hoje que estão vivas. Está falando de 40 anos atrás. Era uma violência generalizada dos hooligans. Os caras até hoje, que estão vivos até hoje, todo jogo tem que se apresentar na delegacia. Alguns estão fazendo isso há 30 anos. Acabou. Isso não existe mais lá. Você não vê isso lá. Você vê os jogos na Europa. Não, eu acho que o futebol brasileiro, ela realmente o futebol brasileiro deveria estar num outro patamar em termos de muita coisa. Eu acho que a gente explora meio mal o marketing aqui. Eu acho, por exemplo, que todo jogo deveria ter um cara se comportou dentro do estádio, é avisado antes. Nada como uma comunicação bem feita antes. Ó, todo mundo que está dentro do estádio aqui pode sair daqui com um carro novo. Você vai ter o sorteio de um carro. Todo jogo vai ter o sorteio. Pô, a gente está falando de um carro de 100 mil reais para um jogo que arrecada 2 milhões, 3 milhões. O que é isso? Não é nada. É uma ação de marketing. Pode ser viagem da minha cabeça? Não sei, mas eu acho que é uma coisa que poderia ter no ar. Não vai ter briga, o cara sabe que pode sair dali com um carro 0 quilômetro. É estratégia. Estou falando assim de estratégia. E essa questão da violência, eu acho que você tem que começar a punir o CPF, tem câmeras, muda a legislação o mais rápido possível, vai atrás daquele CPF. Eu duvido, Maíra, é crime. É crime. Eu duvido. Na hora que você começar a punir o CPF e esse cara tiver uma punição severa, eu duvido, porque os outros, eu falo sempre com ele, os outros quando olhar eu falo assim, pô, você viu o que aconteceu com aquele cara? Pô, não posso fazer isso. Não, hoje em dia, com o controle que alguns clubes já conseguem ter dentro dos estádios de identificação, é possível punir a pessoa. E eu acho que, assim, isso é a principal... A sanção, eu acho que ela é crucial, de fato, para ter essa mudança, sabe? Eu acho que é como começa, assim, não tem jeito. As pessoas, elas passam a respeitar alguma coisa, porque senão elas vão ser punidas. É isso que você falou. Tem que ter um incentivo, mas também tem que ter... Você falou do carro como um incentivo para... Enfim, as pessoas agirem coletivamente, vamos dizer assim. Mas, assim, a sanção também. Eu acho que nesse ponto aqui, assim, CBF, Conmebol, a gente vê também na UEFA, a gente vê, enfim, FIFA. Então, assim, não tratam com a rigorosidade que deveria, com o rigor que deveria tratar. Isso é um fato. A gente vê, cara, a Conmebol trata os clubes com o maior rigor do mundo para qualquer coisinha, detalhe. E por que um racismo não? Então, assim, que é uma coisa de extrema importância para esse ambiente, para esse social ali que ela trabalha, entendeu? É isso que eu estava falando. As pessoas, elas têm que estar seguras e confortáveis. Seja o torcedor, seja o jogador, seja o diretor. E aí, para mim, é o segundo momento, que aí também tem a ver com uma questão de estrutural mesmo, que é o que a gente vive na nossa sociedade, que é um problema que, né, nem o público consegue resolver, mas no privado eu acho que tem que ser obrigatório. Que tem que ter gente. As pessoas têm que estar ali, tem que ter homem, tem que ter mulher, tem que ter negro, tem que ter branco, tem que ter. Porque senão, assim, a gente só fala sobre sanção também. Que eu não tenho a menor dúvida, é de suma importância. Mas eu acho que precisa de mais, sabe? Maravilha. A gente está caminhando para o final aqui, o tempo voa de verdade. E o papo, quando é bom, a gente nem sente, né? Maíra, todos nós, esse podcast aqui, ele trata de elegância, comportamento, comunicação, desenvolvimento humano, / relações interpessoais. Ninguém chega a lugar nenhum sozinho. Se você pudesse fazer uma ligação neste momento de agradecimento, para quem você ligaria? Você está falando da parte profissional? Profissional.
Eu ligaria para o André Gaudiano, meu Vamos ligar para ele? amigo, irmão, e quem abriu as portas do direito esportivo para mim, meu sócio, enfim. Muito bom tê-lo sempre do meu lado. Vamos ver se ele vai me atender? Vamos ver se ele vai atender. Se ele atender, você fala que está aqui comigo e que você gostaria de agradecê-lo pelo que ele fez por você profissionalmente. Oi, eu tava na dúvida se você ia me atender. Você não costuma me atender? Eu sempre te atendo. Eu tô ao vivo aqui no podcast do Marcelo. Meu abraço pro meu amigo Marcelo. Fala, André. Como é que você tá, meu irmão? Tudo bem? Eu tive a seguinte incumbência. Melhor agora ouvindo vocês dois juntos aí. Maravilha. Então deixa eu te explicar o que vai acontecer agora aqui. A minha última pergunta aqui para a Maíra foi: se você tivesse que fazer uma ligação neste momento para agradecer uma pessoa pelo seu estágio profissional, por onde você se encontra hoje, para quem você ligaria? E ela respondeu ao André Gaudiano. E aí eu falei, liga para ele. Que isso, é porque ela não pode ligar para ela mesma. Não dá. Não. O meu mérito é tudo dela. Não. Eu duvido, rapaz. Ela não tem esse ego todo, não. Eu duvido. Não. Quem abriu as portas do direito esportivo foi o André e abriu as portas de uma forma maravilhosa, porque eu pude trabalhar com ele diretamente durante 3 anos e ter uma pessoa assim do lado, uma pessoa que eu confio, que hoje em dia eu chamo de irmão, assim, é algo muito difícil. Não, a gente não vê o tempo inteiro. Então, assim, é uma riqueza que eu tenho na minha vida, um tesouro que a gente tenha se desenvolvido assim. Eu não tenho a menor dúvida que hoje em dia... hoje eu estou trabalhando com o que eu trabalho, sócia, inclusive, do André, porque foi com ele que começou essa trajetória. Maravilha. Mas o mérito é todo seu. E o presente quem ganhou fui eu, né, pô? Ter você aí comigo esses anos todos. Mas, pô, aí vocês me emocionam, né? Ainda bem que... Vai chorar não, hein? Entendeu? Se eu tivesse aí, eu era capaz de chorar. Tô segurando aqui. Entendeu? Então, valeu. Pra te dar um beijo. Um beijo enorme pra vocês. Beijo. Valeu, André. Obrigado, cara. Valeu. Te espero aqui em breve, hein? Tá, vamos marcar. Obrigado. Fica com Deus. Um abraço. Você também. Um abração. Tchau, tchau. Obrigado. Beijo. Muito legal, muito legal. Sabe que você foi a primeira que eu fiz isso aqui nesse podcast desde que ele começou, né? Deu certo, né? Deu certo. Uma coisa que eu bolei assim, porque eu acho que a nossa vida, ela precisa ter gratidão. Total. E ninguém chega a lugar nenhum sozinho. A gente sempre vai encontrar pessoas com certeza. que vão nos ajudar, estão com a gente, vai lá, não acredita, vamos em frente, não sei o quê. Eu acho isso muito legal. Eu acho que isso leva a gente realmente em lugares bem maiores, quando a gente sabe de onde vem, sabe reconhecer. Porque às vezes a gente vai passando, provavelmente vai ter muita gente que não vai saber exatamente, assim, mas... E é tão bom quando a gente sabe disso, porque a gente pauta a nossa vida dessa forma. Eu não tenho a menor dúvida de que a forma como o André fez isso por mim me faz querer ser melhor para os outros também. Querer ter essa postura generosa, sabe? Essa postura aberta, porque é um puxando o outro, é um ajudando o outro. É assim que se cresce mesmo. Assim, é como eu acredito também. É verdade. Maíra, quero te agradecer imensamente. Muitíssimo obrigado. Mas antes de encerrar, eu queria que você olhasse para aquela câmera ali e você deixasse um último... ajeitar, né? Que você deixasse um último recado para quem vai assistir esse podcast. Uhum. Esse último recado pode ser o que você quiser. Você está livre para falar o que você quiser. Difícil, mas o que? Para chamar para ouvir? O que você quiser, o recado é seu. Você olha para mim e fala o que você quiser. Você quiser, mãe, beijo! Quero mandar uma Botafogo, rumo ao título esse ano! Você é que sabe. Eu cresci vendo... Queria mandar um beijo para minha mãe e pro meu pai. A gente cresceu ouvindo isso. Não, galera, vamos, quem quiser assistir e saber mais sobre direito desportivo, enfim, podem entrar em contato comigo. Sou uma pessoa que realmente sou apaixonada pelo que eu faço, então acho que, de fato, é uma área muito apaixonante, apesar do muito trabalho, da dedicação, do comprometimento, que, como eu falei aqui hoje,
gigantesco que tem que ter, mas acho que isso também em qualquer profissão, né? Mas isso com certeza aqui no direito esportivo é apaixonante. Cada dia é um dia diferente, os desafios são cada dia diferentes. Então, assim, não é monótono de jeito nenhum. Todo dia você aprende coisas novas. Tem pessoas muito legais, então é uma área nova do direito, mas que está crescendo muito e, enfim, que precisarem, qualquer dúvida que vocês tenham, queiram entrar em contato comigo, estou super aberta. Continuem aqui assistindo o Marcelo, que tem essa apresentação maravilhosa, fala como ninguém, conversa, puxa todos os tipos de assunto, então espero ver vocês novamente e é isso. Marcelo, muito obrigada pelo convite, o prazer é todo meu em estar aqui. Eu que agradeço, foi bom demais. Pessoal, estamos chegando ao final aqui de mais um Bianchi Podcast e vocês sabem que eu sempre encerro aqui falando duas frases que eu adoro. Uma é do Viktor Frankl, que diz assim, ó, viva sua vida com sentido de missão. E a outra é minha, que diz assim, ó, nada é mais inteligente do que vestir-se com intenção. Um grande abraço, um ótimo final de semana. Semana que vem eu vou estar recebendo aqui o Marcelo Alves, que foi secretário de Turismo do Rio de Janeiro. Ele hoje tem uma holding gigantesca, muitas empresas, é um cara envolvido com muita coisa. Vamos bater um papo. E ele é apresentador no TV Cultura do programa Business... fugiu agora o nome, meu Deus do céu. Ainda bem que ele não vai ver essa parte, hein? Putz, fugiu o nome. Marcelo Alves. Semana que vem vai estar aqui comigo. Depois eu vou dar lá no meu Instagram o nome certinho do programa que ele apresenta. Ok? Obrigado, gente. Valeu!